Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Vamos falar sobre uma das marcas do avivamento, a presença de Deus. Presença de Deus. Êxodo 33, dos versículos 7 ao 15. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava do lado de fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez, dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse-lhe Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Aleluia. Há muita coisa aqui nessa passagem. Eu vou pegar algumas passagens da Bíblia para repartir com os irmãos esse pão que nós estamos comendo desde o começo desta conferência. Aqui tem uma tenda, aqui tem um encontro, aqui tem uma adoração, e aqui tem uma voz. Uma voz. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Tinha uma voz. A verdade é que Deus sempre fala. Disseram assim para Joana d'Arc, que foi queimada na fogueira, porque foi considerada como uma bruxa, os franceses, para a igreja católica francesa, e disseram assim para ela: Escuta, mas Deus só fala com você? Porque ela dizia: Deus falou comigo, tive uma visão, Deus falou comigo. Então disseram: Mas Deus fala só com você? Ela disse: Não, Deus fala com todos. É que nem todos querem ouvir. Deus falava com Moisés como um amigo fala com outro amigo. Havia uma fala. E onde que Deus falaria? A gente fica pensando assim, que Deus fala conosco através dos nossos sentidos físicos. Se nós formos ver a forma como Deus fez o seu plano,
e a maneira dele trabalhar conosco na nossa totalidade, vamos ver que Deus nunca falou, nunca irá falar através dos nossos sentidos físicos, porque eles são muito misturados, são muito mistos. A gente não consegue saber a linha divisória entre o que a gente tem de espiritual e o que a gente tem de sensorial e até mesmo de influência daquilo que não é nem de Deus. Isso não consegue. Então, os sentidos físicos não são formas de a gente perceber essa conversa. Até que pensamos que Deus vai falar nos nossos ouvidos aqui, nos ouvidos físicos, no uso da nossa faculdade de ouvir, nosso sentido da audição. Deus não fala na nossa alma, porque o centro da nossa alma é a nossa mente. E a nossa mente também não se sabe como e porquê, e a Bíblia não explica e não desce a detalhes para nos dizer porquê, mas é um campo de batalha onde é pisado, onde circula-se um pouco da gente, um pouco da influência externa, da circunstância, das pessoas, e até mesmo uma boa porção da obra maligna. Não se sabe o mistério pelo qual Satanás consegue entrar na mente de uma pessoa. Então não é um ambiente assim confiável para Deus falar, porque Deus nunca falará na nossa mente. Ele sempre vai falar, ele sempre fala, mas a nossa mente não é um lugar adequado, preparado por Deus, para que a gente possa perceber a sua voz, por causa essa mescla mesmo de coisas que transitam na nossa cabeça. Essas emoções, elas podem reagir, mas Deus não falará nas nossas emoções, pode reagir à fala de Deus. Deus tem um lugar, um órgão, Deus tem Ele preparou um lugar, Ele planejou um lugar, Ele soprou um lugar dentro do ser humano. E a Bíblia chama isso de imagem e semelhança de Deus, que Deus, o ruá divino, sopro, veio para dentro do homem, e a imagem de Deus, e o Novo Testamento chama essa imagem do espírito humano. É nesse espírito humano, então, que Deus fala. O inimigo não chega lá. Ele pode chegar à mente, mas chegar lá no espírito, porque é um território preparado, dedicado somente ao trânsito de um ser, o próprio ser que o fez. E que antes de colocar dentro do próprio ser humano, esse ser tirou de si próprio, para repartir conosco na imagem e semelhança que Ele colocou dentro de nós, no nosso espírito. Nesta base é que Ele vai fazer conhecida a sua voz. Há uma voz. A gente fica pensando então que todos esses homens tinham essa habilidade de ouvir com esses ouvidos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas essa voz, ela soava antes. É claro que a mente participa no decodificar aquilo que Deus revela dentro da pessoa. Primeiro Deus traz dentro da pessoa a palavra, depois que Ele traz a palavra dentro da pessoa, todo o ser da pessoa então contribui para interpretar, decodificar aquela mensagem que o Espírito deu dentro da pessoa. Claro que sim, mas é lá dentro que Deus fala. É ali que Jesus falou assim, que do seu interior fluirá rios de água viva. É nesse interior. É ali que o Abacuque falou assim: o Senhor fez no meu íntimo, tocou no meu íntimo e apodreceu os meus ossos. É ali que o salmista diz: tu amas a verdade no íntimo e no recôndito. Tu amas a verdade no íntimo e no recôndito tu me fazes conhecer a sabedoria. Há níveis, no recôndito, num lugar mais reservado, lá dentro. E o Atmani, o chinês, que abençoa a igreja chinesa e a igreja do mundo, ele explica essas coisas para nós quando ele fala do espírito. Então ele diz que o espírito humano, ele tem muitas funções. Não se dá para enumerar a quantidade de funções que estão presentes no espírito humano,
mas ele destaca três. A primeira é a consciência. A consciência significa ter ciência com. E é na base do Espírito que o conhecimento é dado, não na individualidade do homem, mas na participação do homem no conhecimento que vem de Deus. Então há um conhecimento junto, ciência, conhecer junto. E ali na base do Espírito, que há um conhecimento jurídico, judicial, que faz-nos então aprovados ou não aprovados naquilo que fazemos. Isso está na base do nosso Espírito. Outra parte, que ele faz o catálogo de coisas do nosso espírito, ele chama de intuição. Que não tem outra palavra que se possa dar assim, no sentido senão intuição. E intuição, de forma geral, é um conhecimento que a gente tem e recebe, sem que a gente esteja em busca desse conhecimento. Ele vem. Você sabe aquela experiência que cada um de nós já passamos, né? Em busca daquela passagem da Bíblia para fazer uma mensagem, a busca de um tema, e a gente vai orando ao Senhor, vai buscando a Deus, e você então consulta as Escrituras, você folheia as Escrituras, você vê os textos, mas não vem, não é aqui. Meu Deus, fala e tal, e de repente você está fazendo uma caminhada, ou tomando um banho, ou fazendo um arroz, ou feijão, ou você vendo a coisa mais inusitada que você possa pensar, de repente vem a palavra, pá, essa é a palavra. E alguns se falam assim, eu ouvi, e de fato eu ouvi, porque ele fala. E ele fala, não aqui, mas ele fala dentro de cada um de nós, eu tenho a palavra. Aí você fica empoderado, agora eu tenho a palavra, chegou a palavra. Aí você, estou pronto, agora pode vir. É igual vir pregar aqui. Você só vem depois você tem a palavra. Se não tiver, você pede baixa. Deixa para lá e tal. Isso então, ninguém explicou, ela veio. É a forma das coisas que Deus vai fazendo, revelado dentro de nós, ali dentro. Né? E a terceira parte, ele diz que é a nossa comunhão. A comunhão é uma obra, é um trabalho, é um contato, é uma conexão entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Comunhão. E quando Deus fala, então, Ele vai trabalhando dentro de nós esses três aspectos, ministrando, falando, e Moisés entra na tenda e Deus fala com ele. Moisés era muito espiritual. Aliás, os homens, os profetas da Bíblia, os apóstolos, eles tinham um tino, eles tinham uma percepção, eles tinham uma capacidade de enxergar coisas que estava sempre aquém daquilo que é natural, porque era a revelação do Espírito Santo. E às vezes haveria coisas que outras pessoas ao redor precisariam estar vendo para que eles ficassem seguros. O moço de Eliseu chegou lá e olhou para o monte, e do monte olhou para baixo e disse: Eliseu, lá está no sopé do monte os exércitos do rei contra nós. E o Eliseu falou assim: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. E os olhos do moço foram abertos, e ele viu no entorno daquela montanha carros e cavalos de fogo. Os olhos dele foram abertos. Deus falou para nós nesta manhã que só podemos ver a terra depois que o ló for removido. E o ló é o véu. E há sempre um véu que não nos permite ver completamente. E esse véu é tirado, e quando esse véu é tirado, aquelas coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e que nunca subiu no coração do homem, que são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, e não revelou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revela essas coisas nesse ambiente, gente, nesse ambiente assim, tão primoroso, tão gostoso, tão maravilhoso. Você está a comunhão. E a comunhão na prática tem 7 sentidos. Primeiro, comunhão
significa confraternizar. Segundo, comunhão significa compartilhar. Terceiro, comunhão significa participar. Comunhão tem o sentido no Novo Testamento de camaradagem. Quinto, amizade. Sexto, intimidade. Sétimo, presença. Nessa base da comunhão, e todas essas palavras sempre está dizendo que são coisas conjuntas. Por exemplo, confraternizar. Há uma festa, e numa festa você fraterniza-se, e na comunhão você confraterniza-se. Há um compartilhar. Nas coisas de Deus há um partilhar, e quando a gente entra em comunhão, então partilhar se torna compartilhar, porque Deus, Ele reparte um pouco daquilo que é dele para colocar à disposição de cada um daqueles que buscam participar. Camaradagem, que é o comando, porque à medida em que a gente fica perto dele, ele vai dando as ordens, e a gente vai andando de acordo com essas ordens. E amizade. Amizade não se constrói do dia para a noite. Amizade não é feita num encontro casual. Amizade é construída, e os amigos de verdade envelhecem juntos. E a amizade faz tudo, diz tudo de uma das partes da comunhão: intimidade. A intimidade é uma coisa tão extraordinária, isso a gente vê no casamento. Você costuma lavar louça? De vez em quando eu lavo louça. Não é sempre não, mas de vez em quando. Geralmente em lavar louça é você ficar com o rosto voltado para a parede e para a pia. Não é assim, Sebastião? É assim. Deus está aqui. A cozinha, a copa, a sala está lá. Você está aqui, laboreando. A sua amada não está em casa. Você está ali, suando, tá? Ela chega sem avisar, e você percebeu que ela chegou. Você não viu. Seus olhos estão aqui na pia, na louça, na panela, e ela chega, e você percebe. Esse tipo de coisa acontece depois que se convive junto por muito tempo. Você sabe a presença. Isso é comunhão. E comunhão é intimidade. Então, quando o Senhor está fazendo o seu trabalho de falar conosco, Ele faz na base do nosso espírito e ocupando-se desta ferramenta da comunhão. E nesta comunhão, a gente percebe a presença de Deus. A presença de Deus tem duas naturezas. Primeiro, ela às vezes é estridente, ruidosa, barulhenta. Como dizem os pentecostais do momento, ela quebra tudo. Ela é muito barulhenta. A presença às vezes vem de uma forma que vai arrebentando com tudo. Atos 4:31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam. Todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Quando Deus vem no Sinai e fala para Moisés: separa o pessoal aí, diga para que não se aproximem do monte, porque eu descerei no monte e falarei com você. E quando Deus vem no Monte Sinai, Ele vem e acontece um estrondo, um barulho, um clangor de trombeta, que vai subindo, vai ficando ensurdecedor, e junto com aquele barulho ensurdecedor, vai acontecendo um terremoto, e junto com aquele terremoto vem fogo devorador, e o monte todo é tomado por toda aquela força da presença manifesta de Deus ali.
noite, Moisés falou, e foi interpretado pelo escritor aos Hebreus: eu me sinto aterrorizado. E o povo dizia: fala você com ele, e depois você fala conosco. Não diga, que ele não fale conosco, porque nós não suportaremos a esta presença assim, estrondosa, forte. Mas em segundo lugar, ela não vem apenas assim. Nunca dá para você saber como que ela vem. Mas ela pode ser silente, intimista, pessoal. João falou assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção que dele recebestes. Quando ele está falando disso, ele está falando e tendo na mente o óleo composto que se fazia a unção do sacerdote no tabernáculo e no templo. Não era um óleo comum, havia uma composição, havia um conjunto de especiarias que formava aquele óleo precioso. E quando esse óleo desce na cabeça de Arão, quando esse óleo desce na cabeça do profeta, quando esse óleo desce na cabeça do rei, ele não desce e escorre pelos cabelos rapidamente, porque não é água, é um óleo denso, e ele desce e amontoa. É a mesma coisa que você fazer um mel sair de um recipiente e fazê-lo colocar no outro, ele vai amontoando. Antes que esse óleo corra pela cabeça, primeiro ele fica amontoado sobre a cabeça de quem o recebe, e aquilo vai penetrando a devagar, e você sinta aí dentro do seu coração a sensação desse óleo descendo. E o óleo desce sobre a cabeça de Arão, sobre as suas barbas. Esse óleo vai descendo. E o apóstolo está falando assim: vocês receberam uma forma de conhecer as coisas por Deus, que é como uma unção. Imagina a sensação disso. E isso não se dá assim no barulho. Isso não se dá no clamor da trombeta. Isso se dá silentemente. É só você que percebe, é só você que vê. Um profeta da Bíblia correu para escapar das garras de Jezabel e enfiou-se dentro de uma caverna. E lá dentro daquela caverna, Deus o chamou para conversar. Que fazes aí, Elias? E ele respondeu. Deus disse para ele: sai para fora. E ele saiu. Quando ele saiu, aconteceram 3 fenômenos. Havia um vento que passava, um vento forte, que fendia os montes, despedaçava as pedras. E esse vento passava diante do Senhor, era um vento. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio o fogo. E o fogo passou por todo o monte. O Senhor não estava no fogo. Depois veio uma brisa. Uma brisa tranquila e suave. Dá para me entender? Tranquila e suave. E o Senhor estava ali. E disse para Elias: que fazes aqui, Elias? Não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas na brisa. Essa é uma outra natureza da presença de Deus. É difícil falar da presença. A única maneira de se saber da presença é quem experimenta a presença.
E quando você experimenta a presença, às vezes vem como que sacudindo o ambiente nesse está, mas muitas vezes vem só para falar uma palavra para você, um ensino para você, uma mensagem para você, um consolo para você, uma revelação para você, alguma coisa que é só para você, e ela desce como um óleo precioso sobre a cabeça daquele que a recebe. A presença de Deus pode ser assim. A presença de Deus deve ser desejada como o desejo de mulher grávida. Você lembra do desejo de mulher grávida? A Sinília estava grávida de Tiago, nosso primeiro filho. E a gente morava numa congregação muito pobre e não tinha recurso. No meio de um dia daquele lá, da tardezinha, ela falou: eu quero melancia. Corri no tesoureiro e falei: tem alguma raspa que tá para mim? Eu tenho que comprar, raspa aí, pega as moedas. Eu tenho que comprar. E saí procurando na cidade. E não achei melancia. Aí passei na casa de um irmão mais experiente e falei: minha esposa está grávida e está com vontade de comer melancia. Um dia vamos achar a melancia nessa cidade. E saímos para cá, e saímos para lá. E procuramos. Achamos lá no cantinho da vila, lá no finzinho, uma melancia. Eu disse para o camarada: olha, um taco, aí para mim, capricha. Ele cortou, e eu peguei aquela melancia, andei pela cidade toda segurando assim. E o irmão falava assim: cuidado, porque desejo de mulher é complicado. Vai que o moleque nasce com cara de melancia. E eu fui com todo cuidado. Ela melancia, né? Você lembra, né? Você lembra? Aí chegamos lá, quando eu cheguei na porta da casinha da igreja, minha esposa estava sentada na mesa esperando a melancia. Quando eu cheguei, aqui, bem, melancia. Ela olhou, viu ela cortada e falou: não, não quero isso aí. Eu quero a melancia inteira. Você sabe o que é o desejo de mulher, irmão? O irmão falou: corre, pega essa melancia. Aí ela trouxe um pedaço da melancia. Irmão, pensa numa pessoa que comeu gostoso aquela melancia, com a mão, nem guardou com a mão. Sabe o que é isso? Desejo. Desejo. Incontrolável desejo. A presença de Deus é só para gente que deseja. Aí quando eu olho para esse ambiente, quando eu vejo as lágrimas, os choros, as línguas, lá dentro do meu espírito tem essa palavra: tem gente com desejo aqui. Para que a presença dele venha, precisa ter só desejo. Salmo 27, que é um salmo de batalha. Batalha, 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 batalha e luta. Numa certa altura o salmista volta-se para o Senhor e diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu santo templo. Você pensou um guerreiro? Um guerreiro encontra força não na própria força da batalha, mas o guerreiro encontra força quando ele se encontra com o Senhor que lhe dá força. Eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar lá na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar. Contemplar, pensa comigo aqui, gente. Contemplar não é coisa dessa visão, não é questão da ótica, é uma questão do coração, é uma questão do espírito, é uma questão que está lá no nível, no ambiente, na dimensão que está mais profundo do nosso ser. Contemplar. Eu me lembro do pastor, saudoso pastor Alídio, um dia ele estava explicando para mim o que significava contemplar, e eu aprendi. Interessante que ele explicou de uma maneira assim: é como um católico que vai lá na capela e fica sentado lá. Ele falou assim, e fica olhando lá para aquela imagem assim.
e fecha o olho. E abre de novo. E fica ali. Quando o salmista falou assim, eu quero contemplar-te. É sair desse nível, dessa visão da vista, para entrar na visão do Espírito para contemplar. Só contempla quem tem fome. Só contempla quem tem desejo. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar. Crente, é o momento do silêncio. Não dá para contemplar no barulho, não dá para contemplar na correria, não dá para contemplar no desassossego. Só contempla aquele que entra no esconderijo do Altíssimo. Só contempla aquele que pisa o chão sagrado do Santíssimo Lugar. E louvado seja o nome do Senhor, que a palavra de Deus nos chama, que agora nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, aberto pelo rasgar do véu, podemos entrar lá. A presença vem. Como suspira, corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, a corça no deserto, sem água, sedenta, desejosa, fica como que sorvendo no ar, buscando aonde tem água. E quando ela encontra pelo menos um veio d'água que esteja lá no meio do deserto, ela enfrenta todos os obstáculos possíveis, ela enfrenta os espinhos, ela enfrenta então todas as dificuldades que estão no caminho. Ela vai como a corça, suspira. Você tem que desejar, nós temos que desejar, nós temos que. Um povo em avivamento é um povo que deseja, é um povo que aspira, é um povo que busca, é um povo que tem sede, como a corça tem sede, como ela busca água, assim a minha alma. Eu não posso viver sem ti, eu não posso ficar afastado de ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei perante a face do meu Deus. Desejo. Ouvimos desde criança esse texto que eu vou ler. Ouvimos nessa conferência muitas vezes. Isso aqui é um desejo. Quando Abacuque recebeu de Deus a revelação de que o povo viria, um povo estranho, um povo mau, um povo terrível viria contra o povo de Deus para trazer tanto prejuízo. Ele se colocou na torre de vigia, ele buscou o Senhor, recebeu de Deus a visão, em Abacuque 3, 2, e aí ele vê aí, deixa muito gostosa essa palavra para nós. Ela diz assim, na oração do Abacuque: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa palavra está ecoando no nosso espírito. Faz de novo. Faz de novo. Quando eu leio a história dos jovens do grupo do clamor, embrenhados nos eucaliptos do fundo da faculdade, e lá eles estão orando a Deus e buscando ao Senhor por um avivamento que veio, se tornou realidade, se experimentou, e há muitos anos vem se experimentando. Mas como nunca foi a voz do Espírito de Deus para nós aqui, tivéramos tanta bênção de Deus, como o momento que estamos começando a viver, e vamos viver mais intensamente, e vamos nadar, e estas águas vão tomar os nossos artelhos,
Essas águas virão nos nossos joelhos, virão nos nossos lombos. Essas águas é para passar a nado, porque essas águas tomarão aqueles que tentarão passar por elas. E Deus está nos chamando: pisa nesta água, ande por esta água, os seus tornozelos, os seus joelhos, os seus lombos, e você todo tomado por esta água. Faz de novo, Senhor. Um dia eu falei assim numa pregação: que vontade de pegar um grupo de pastores e a gente ir lá para dentro daquelas faculdades. Não sei se tem mais, nosso historiador sabe que não tem mais, mas se pelo menos, mas está um lugar lá. Não tem eucalipto, não tem gramado, não tem, mas tem alguma coisa lá. E ir lá bem no lugarzinho, ainda aqueles meninos botava os joelhos e falava assim: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos faze-a conhecida. E botar os joelhos como Wesley, como Billy Graham fez, colocando os joelhos bem no lugar em que John Wesley orava. Dizem que procurava um menino por aquela caravana toda, todos os meninos impressionados com os jardins, os meninos impressionados com as salas, com o requinte da casa. Enfim, cadê o menino? Sumiu, cadê ele? Encontraram ele lá naquele quarto. Esse foi um dado novo hoje, no lugar onde os joelhos do Wesley se dobravam. Você sabe, um dia desse eu fui fazer um trabalho numa igreja nossa, e eu conheço ali um homem que ora, um pastor muito simples que ora, e ele me colocou num quarto, e eu fui fazer a minha oração antes de ir para o culto, e fiquei orando ali naquele quarto. Fiquei orando. Eu falei: tem alguma coisa diferente aqui. E eu fiquei orando. E eu estava vendo a hora que eu deveria de consultar a Bíblia para buscar a mensagem, e fiquei orando. Falei: mas tem alguma coisa diferente aqui, e tal. E fiquei orando. E não peguei nem na Bíblia naquele dia para ir pregar, porque a oração fez tudo lá naquele momento. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E estou ali. Aí eu falei para ele: pastor, o que acontece nesse quarto? Ele falou: é o lugarzinho que eu oro. Eu entendi. Você imagina um moleque colocar os joelhos lá e falar: Senhor, faz de novo. E nós botamos os nossos joelhos lá no eucalipto da Ruth Ramos e falar: Senhor, como o Senhor fez naquele começo, faz de novo. E você nem precisa voltar lá, aleluias, porque Ele já está fazendo de novo nos nossos dias as obras que Ele estava fazendo e fez e fará. Esse é o nosso Deus. Levante um aplauso a Ele com glória. A presença tem que ser desejada. Moisés está orando para Deus, e Moisés fala assim: tem achado graça aos teus olhos? Agora então diga com quem vai enviar para ir conosco. É interessante que Moisés não tinha pedido, mas Deus falou para ele assim: a minha presença vai com você. Moisés não tinha pedido. A minha presença vai com você e te dará descanso. Aí Moisés volta para o Senhor e fala assim: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Por que primeiro Deus falou da presença e depois Moisés disse: se a tua presença não for comigo? Porque o desejo da presença não está apenas na expressão da vocalidade, da fala. O desejo da presença é visto por Deus dentro do coração do sujeito. E Deus sabia muito bem que dentro do coração daquele homem, ele tinha uma necessidade. A tarefa era grande demais, a empreita era grande demais. E dentro do coração do Moisés, porque antes de alguma coisa acontecer fora de você, tem que acontecer dentro do seu coração. Alguma coisa antes de acontecer na nossa vida, primeiro tem que ser gerado no útero do coração, no útero do Espírito, melhor dizendo. E Moisés já tinha gerado aquilo. Moisés já tinha entendido que somente poderia fazer aquela empleita, aquela tarefa com a presença de Deus. E antes que ele pedisse, Deus disse: a minha presença vai com você e eu te darei descanso. Olha para o seu irmão e diga assim:
A presença tem que desejar. Teria um local para a presença? Moisés tinha um local. A tenda. Está assim o texto. Ele costumava ir lá. Ele costumava. E é interessante que essa mesma palavra, costumava ir lá, é a mesma palavra que os evangelistas disseram. Jesus costumava ir no Getsemane. Porque ele sabia que no lugar da prensa do azeite, no jardim, no horto do Getsemane, era o lugar do encontro sempre com Deus. E quando quiser encontrar o Senhor, já sei onde é que ele está. Ele está lá porque ele está acostumado a ir lá. Irmão, Moisés estava acostumado a ir para a tenda. Ele entendia que só poderia fazer a grande obra que estava fazendo por causa da tenda. Não por causa da tenda, desculpe, mas por causa da presença que vinha na tenda. Porque quando ele entrava lá, uma coluna de nuvem descia na porta da tenda. E Deus falava com Moisés cara a cara, como um amigo fala com o outro. Que coisa maravilhosa. Jesus no horto de Getsemane, ele tem um lugar. Podia ser o templo. Curiosamente não é o templo de Jerusalém, mas é o horto do Getsemane. É o lugar da prensa do azeite. E tem um ambiente. Nem sempre tinha um local, mas tinha um ambiente. Diz a Bíblia que 8 dias depois de ele ter se revelado aos seus discípulos de que ele era o Messias, era o Cristo, ele levou consigo Pedro, Tiago e João a um alto monte. E lá naquele monte, reunidos eles, diz assim: tendo ele começado a orar, os céus se abriram. E ele foi transfigurado na frente dos discípulos. Aquele vaso de barro que trazia o corpo de Jesus foi invadido pela glória de Jesus, pela glória de Cristo, pela glória de Deus que estava dentro daquele vaso. Foi transfigurado. Houve uma transformação de figura. O eterno invadiu o efêmero. A glória invadiu o corpo fragilizado do Senhor, de Isaías 53, que não tinha beleza nenhuma e formosura nenhuma, mas a glória que está dentro dele, porque ele tinha um ambiente. E dessa vez eles viram ele ser transfigurado. Mas quantas vezes ele foi transfigurado sem que fosse relatado ou visto por alguém? Porque sempre ele sabia aonde ele ia para encontrar o Pai. Ele tinha um lugar, ele tinha um ambiente. Crente, a gente tem que ter um ambiente para ter esse encontro com o nosso Deus. Um dia Pedro estava na hora sexta, meio-dia. Tem uma fome nele lá em Jope. Pediu alguma coisa para comer. E ele subiu no eirado para orar. É interessante que o texto fala assim: e ele tendo subido no eirado para orar, os céus se abriram. Aonde é que um homem de Deus vê o céu aberto? Aonde que um homem de Deus vê o céu se abrindo, se descortinando, para que se manifeste alguma coisa que vai fazer impacto na vida da humanidade? É no ambiente da oração. É no monte, é no vale, é na beira da cama, é no seu escritório, é onde você tiver um lugar para ir. Mas uma coisa é certa: a presença de Deus não vai vir na nossa correria. A presença de Deus não vai vir nos nossos estresses. A presença de Deus não vai vir na nossa inquietação. Mas a presença de Deus vai vir toda vez que tem alguém que sabe aonde pode encontrá-lo. E não só porque tem um local, mas porque tem um ambiente. O importante é o ambiente, porque quando ele vai no local, o ambiente se transforma em glória. Ele tinha um ambiente. Para terminar, alguns testemunhos da glória de Deus e da presença de Deus, já ditos aqui. Vou falar por incumbência do que recebi. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas
como de fogo. E pousou, olha a presença, línguas como de fogo, som como de um vento impetuoso. As línguas pousaram sobre cada um deles. Olha a presença. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Poucas semanas depois, reunidos lá em Jerusalém, depois de serem acuados pelo Sinédrio, tentaram amedrontar e fazê-los calar-se. Eles se reuniram com a igreja em oração, em Atos capítulo 4. E diz que eles estão reunidos, eles abrem a oração falando da Bíblia. Eles citam o Êxodo, eles citam os Salmos na oração. Eles estão cheios da palavra de Deus no coração. Eles estão então orando a palavra. E eles pediram: Senhor, quando a gente for fazer a obra, quando a gente for fazer, olha, que a tua mão seja estendida no nome do teu santo servo Jesus, que o Senhor nos conceda intrepidez para que se aconteça milagres e tal. E vai orando, e chega no versículo 31, aonde está dito assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A obra chega na Macedônia. Os nossos primeiros apóstolos são presos, depois de serem açoitados em praça pública e jogados dentro da masmorra, em um lugar úmido e separado. E lá dentro, Paulo e Silas, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto. Olha a presença, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se a cadeia de todos. Por último, Lucas 24. 2 discípulos voltam de Jerusalém, conversando pelo caminho. Puxa, mataram nosso Senhor. E o Senhor se junta a eles naquela caminhada. E eles vão andando mais de 10 quilômetros. E o Senhor pergunta para eles: o que vocês estão conversando à medida que caminham? E eles se voltaram para o Senhor sem o ver, sem o conhecer. Estava escuro. Eles estavam em profunda luta, porque tinham assistido à prisão, os açoites, a crucificação e o sepultamento de sua esperança tinha sido sepultado. E eles iam conversando, e Jesus falou assim: o que vocês estão conversando aí, vocês dois? Um deles voltou para eles e falou assim: mas será o Senhor, você, o único forasteiro que está entre nós que não ouviu falar? Falar do quê? Jesus. Em outras palavras, é a nossa esperança. Aí Jesus começou a explicar a Escritura para eles. Estão andando, poeira no chão, barulho dos grilos do entorno, dos animais, na escuridão da noite, na tristeza da alma. E Jesus vai andando com aqueles 2 discípulos, denominados discípulos do caminho de Emaús. E eles vão andando. Quando chegam lá na aldeia, o Senhor Jesus, sem ser conhecido por eles, diz assim, faz menção de seguir à frente. Eu vou seguir mais à frente, E eles, sem saber, disseram: não, Senhor, fica conosco, porque se faz noite. Parece que ele estava esperando assim: tem alguém que me quer aqui. E ele entrou para estar com eles. E enquanto eles estão juntos, ele pega o pão, levanta para orar e abençoar e dar graças. Quando ele está fazendo isso, eles reconhecem: é o Senhor. E naquela hora ele desapareceu. Já pensou um trem desse? É ele, mas ele desapareceu. Mas um conversou com o outro e falou assim: porventura não nos ardia o coração à medida
em que a gente estava caminhando e ele nos falava das Escrituras, não ardia o coração? Presença. A presença pode fazer as portas da cadeia serem abertas. A presença pode fazer os grilhões serem quebrados. A presença pode vir barulhenta, estridente, inquieta, um terremoto, um barulho, uma trombeta. Mas ela pode vir silente, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Porventura, não nos ardia o coração à medida em que nós caminhávamos. Temos experimentado a presença dele aqui. Você concorda comigo? Que coisa boa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para terminar essa palavra. Um dia, eu tive mesmo a presença dele de fato, assim, sozinho com outra pessoa. Foi assim. Eu estava em casa e uma irmã, eu moro lá em Londrina, e uma irmã lá de Paranavaí, ligou para mim e falou assim: pastor, meu esposo está internado no hospital do câncer, e visita ele, o Jacó, visita ele. Irmão, fiquei assim trêmulo, porque eu teria que ir lá no hospital do câncer e visitar o meu irmão, amigo, o Jacó, minha idade. E chegando lá, fiquei com aquela imagem assim do Jacó. Mas quando eu cheguei no quarto, tudo bem, tranquilo, ele me viu: ô pastor, você veio me visitar, que coisa e tal, pá. Orei por ele, orei com ele e tal. O Jacó veio a falecer depois, mais ou menos uns 2 dias da experiência que eu tive. Passaram-se um mês ou pouco, mais de um mês. Estou lá em Londrina, a Rose liga de novo: pastor, o Jacó voltou para o hospital. Falei: voltou. Aí eu fui para o hospital com a imagem dele, que eu vi no último dia que eu havia encontrado na visita. Tudo bem. Quando eu cheguei no quarto, procurando onde era o quarto, entrei num quarto e vi um esqueleto humano em cima de uma cama, em pele e osso, moribundo, para morrer. Quando eu olhei assim, e a pessoa falou: aí está ele. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, e agora? Ele olhou para mim e me conheceu. Eu estava tão próximo, não conseguia conhecê-lo, tão próximo que ele agarrou em mim. Quando ele agarrou em mim, eu falei: o que eu faço agora? O que eu falo agora? Um guarda-pó só sobre aquele corpo nu. Ele me agarrou assim, agarrou e abraçou. E a palavra não vinha, e não vinha. E de repente eu ouvi, percebi que alguém entrou no quarto. Entrou alguém. E eu pensei comigo: é um médico, a enfermeira entrou aqui. À medida que aquela presença, já falei, foi tomando aquele quarto, ele foi me soltando. E ele brilhou. Os olhos dele brilharam. Eu não falei uma palavra, porque não precisava falar. Porque quando a presença vem, todo o estardalhaço que se faz uma doença como aquela na vida de uma pessoa, a pessoa se encontra com a presença, e a presença se mistura com a pessoa, e há uma comunhão entre os dois, e a presença muda tudo. Eu não sei se você já entrou na sala da sua oração e dizendo: Senhor, não sei o que eu faço. Eu não tenho nem força mais para fazer mais nada. Mas de repente você está sozinho ali. Você não sabe o que fazer. Você não sabe o que falar. Você não tem a decisão. Mas de repente, porque não é que você sente, entendeu? Não é que você sente. Você percebe a presença. É coisa de intimidade. É coisa de gente que anda junto. É coisa de gente que tem comunhão. É coisa de gente que compartilha. É coisa de gente que reparte. Mas não é gente somente naquele ambiente. É o próprio Deus na sua presença maravilhosa. E Ele vai reconstruindo. Ele vai refazendo. E ninguém dá uma palavra. E você sabe muito bem que naquele momento não teve a presença de nenhuma pessoa naquele quarto, a não ser você. E você fica absolutamente certo: Ele esteve aqui comigo, e por isso eu estou em pé e eu vou prosseguir.
Pode aplaudir a ele. Fique em pé. Feche os seus olhos.